Olá, meninos, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Genove e hoje a gente vem com mais uma revisão da disciplina de História e o nosso tema, vale a pena ouvir de novo, para os alunos que não puderam assistir a nossa aula por algum motivo ou aqueles alunos que não estão conseguindo acompanhar as lives. Então aqui vai a nossa fala da nossa semana, então vale a pena ouvir de novo. E o tema da nossa aula é civilizações antigas. Então vamos lá. Vamos entender, vamos voltar um pouquinho atrás, vamos relembrar que após então ali aquele período, né, o período neolítico, as civilizações começam a sedentarizar, grupos começam ali, né, a ficar próximo aos rios, e a civilização que nós trabalhamos, inclusive na última aula, foi ali próximo ao Crescente Fértil. E a gente vai discutir hoje essas civilizações que começam a surgir. Então, primeiro, vamos relembrar então que estava acontecendo no período neolítico, a civilização se sedentariza, então está acontecendo grupos que estão se unindo neste contexto. Mas em sala de aula eu passei duas pesquisas bem simples, né? O significado de acordo com o dicionário, o que é uma civilização e o que é ser cidadão, para a gente entender aqui o contexto. Então, civilização são grupos, né, que têm o mesmo costume, as mesmas tradições, de forma bem assim resumida. E ser cidadão é que ele tem direitos e deveres dentro dessa civilização. E a gente vai trazer esse contexto e trabalhar aqui. Bom, e nada mais importante, vamos começar entendendo. E o que marca, então, para a historiografia? Nós temos o fim da pré-história e o início da história. E, professor, o que marca, então, a divisão da história, do fim da pré-história e o início da história? A escrita. Então, a escrita foi uma elaboração de códigos escritos que foi inserido com um contexto bem mais amplo e abarcava, então, o surgimento do comércio. Vamos relembrar que lá no período neolítico estava acontecendo a produção de excedente, então os grupos estavam produzindo e comércio, então uma troca, um escambo desses produtos. Então, a escrita ela surge nesse contexto, né, do comércio que está surgindo. E de forma bem clara, nós estamos falando na Idade Antiga. E quando a gente fala Idade Antiga, a gente está falando do primeiro sistema de escrita, e ele foi inventado, ou melhor, criado pelos suméricos, por volta do ano de 3.500 a.C., e a gente está falando de qual escrita, professora? Da escrita cuneiforme. E que eu até apresentei para vocês, mas espera aí que eu vou pegar ela para vocês verem que fica mais fácil, mais claro. Espera aí, só um pouquinho. Pronto, voltamos. Então, como eu falei para vocês, o sistema de escrita, vou apresentar aqui, mas durante a aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela. Então, essa aqui foi o primeiro sistema de escrita, né? E ele tinha função mais para o comércio, e é uma escrita cuneiforme, que a gente vai fazer essa atividade, tá bom? Depois, valendo ponto, eu vou dar um jeito de explicar para os alunos que estão longe como que faz essa tabuinha, tá? Então, esse é o nome da tabuinha de cuneiforme. E era feito uma cunha, uma espécie de prego que era colocado, né, na argila ainda mole, aliás, era escrito, né, na argila ainda mole, era um sistema muito complexo, e quem sabia fazer esse tipo de escrita naquele período era muito, vamos dizer assim, era bem visto pela sociedade. Mas vamos lá então, voltando para nossa aula. Então, a Idade Antiga, que a gente está trabalhando, ela é caracterizada por duas importantes divisões dessa civilização. Então, a primeira civilização oriental e a civilização ocidental. E a gente vai falar um pouquinho da civilização oriental, os povos mais estudados, que tiveram maior impacto na sociedade, que foi a civilização egípcia, a mesopotâmica, a civilização dos hebreus, fenícios e persas. Já a civilização ocidental, a gente vai dar destaque para os gregos e os romanos. E nós vamos trabalhar todas elas de forma assim que a gente possa resgatar o conteúdo já visto, mas de uma forma com a visão mais contemporânea, ok? Então vamos lá. Bom, então, primeira civilização que a gente vai trabalhar é a Mesopotâmia. E professora, qual o significado então de Mesopotâmia? Então, a palavra Mesopotâmia significa cidade entre dois rios. É um termo atribuído pelos antigos, né, que era um local. Trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio e delimitado entre os rios Tigre e Eufrates, ocupado, né, atualmente a região do Iraque, ali, terras próximas.
Bom, aqui tá uma imagem, né, desse espaço geográfico, e ela é de suma importância para a história. Por quê, professora? Porque é uma região de interesse, tanto histórico como geográfico mundial, porque ali compreende, ainda tem achados, né? Foram achados também vários vestígios que contam um pouquinho das primeiras civilizações nesse local. Bom, então, Mesopotâmia, terra entre dois rios, anota aí no caderno. Quais, professora? Pá, Rio Tigre e Rio Eufrates. Bom, e também tem a região do Crescente Fértil, como eu falei para vocês, lá no período Neolítico, onde houve uma grande sedentarização devido à facilidade da caça, né, da terra fértil, que a gente vai adentrar depois, que é a civilização egípcia. Essa região do Oriente Médio, excelente para a agricultura, tinha o formato de uma lua crescente, seu território possuía um solo mais fértil. Mas hoje o nosso tema é sobre a Mesopotâmia. E essa região por onde passavam muitos povos nômades e que passavam ali para abastecer, né, de água, como era um local entre dois rios, então haviam vários grupos que por ali passavam. E por ser uma terra muito fértil, vários grupos se estabeleceram nesse território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. A Mesopotâmia, então, ela pode ser dividida em duas regiões, a Alta Mesopotâmia e a Baixa Mesopotâmia. A região que compreende a Alta Mesopotâmia, ela era montanhosa, com um clima mais seco, mais quente, a vegetação bem mais escassa, cuja geografia não favorecia a atividade agrícola, por ser uma região mais montanhosa. A Baixa Mesopotâmia, então, ela já era uma região com topografia mais plana, também conhecida como território de Caldeia, marcada pela presença de áreas alagadiças, consequentemente um solo bem mais fértil. Sem proteção natural que dificultasse a entrada em seu território, a Mesopotâmia então tornou-se, né, um lugar de fácil acesso, tendo sido ocupada de forma desigual por diferentes povos que por ali passavam. Estudos arqueológicos apontam, né, que a Baixa Mesopotâmia foi habitada por tribos em processo de sedentarização. E a partir de 10 mil anos, então vários grupos passaram por ali. E quando a gente fala de território, a gente fala de conflitos e a gente vai ver um pouquinho desses conflitos. Bom, então vamos ver quem eram esses povos. Os primeiros povos, né, que a gente vai falar um pouquinho, são os sumérios, os amoritas, os acádios, os hititas, os elamitas e os cassitas. Professora, e os arameus? Todos esses povos foram que passaram por ali, que estavam no processo de sedentarização. Alguns ficaram, outros foram. Bom, e desses povos surgiram cidades muito importantes. Para quem tem um livro, página 19, pode estar acompanhando. Então, as cidades mais importantes foram Nippur, Uruk, Sharuki, Agad. Essa aqui não deu para ver, depois vou melhorar isso. Kish, também Assur, Lagash, Dur, Isis, Mari e Ur. Na página 19, ele mostra só as principais, que é Uruk, Ur, Nippur, Lagash, Sus e Babilônia e Kish. São as principais, que ele mostra aqui na página do livro. Bom, aqui a gente vai falar agora um pouquinho dos sumérios. Os sumérios, então, foram provavelmente os primeiros habitantes, né, do sul da Mesopotâmia. E como eles tinham já toda uma estrutura agrícola bem estabelecida, vários outros povos começaram a ir migrar para esse local e surgiram também outras ocupações. A região foi ocupada pelos sumérios, que construíram as primeiras cidades e, consequentemente, os primeiros conceitos de civilização. E quais foram essas cidades? Ur, Uruk e Lagash. Sua organização política era semelhante à Confederação de Cidades-Estados. Professor, o que é cidades-estados? Lembrando que são cidades, não tem governo, o estado tem governo. Mas como eram várias cidades que tinham um governo próprio, quero até que vocês anotem, então cidades-estados significa cidade que se autogoverna. Então cada cidade dessas, elas tinham seu chefe político, que ao mesmo tempo era um chefe político e religioso, e ele tinha vamos dizer assim, uma influência muito grande, e ele era chamado de patesi. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele.
Bom, a sociedade da organização mesopotâmica era bem estamental. Tinha no topo da pirâmide, né, os sacerdotes, os aristocratas, os militares, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e na base da pirâmide os escravos. Era o que mantinha a sociedade. E como esses povos eles eram de grupos diferentes, então havia conflitos. Os sumérios, então, eles eram conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme, que eu apresentei para vocês, que é esse sistema de escrita, e com auxílio da cunha, eles imprimiam traços na argila mole, e esse sistema, eles pegavam a própria argila perto dos rios e eles faziam esse sistema de controle, tanto da água do rio, controle do comércio, o que saía, o que entrava. Organização como cidades-estados. Cidades suméricas eram politicamente controladas pelos patesi. E, embora autônomas, elas possuíam ligação religiosas comuns. Nesse momento aqui, essas civilizações elas eram politeístas. Então, elas tinham crenças diferentes, mas algumas delas muito parecidas e muito incomuns. Aqui tem a tabuinha para vocês verem, aquela mesma que eu mostrei para vocês, denominada de escrita cuneiforme. E a linguagem escrita era usada para a necessidade humana. Então, desde que o ser humano ele existe, ele tem a necessidade de registrar e ele garantir essa comunicação e o desenvolvimento dessa técnica. Então, a escrita cuneiforme era passada, mas não era muito fácil, como até hoje ainda não é, né? Então, aqui existia um sistema bem diferenciado. Bom, vamos então entender um pouquinho sobre os sumérios. Realizavam obras de irrigação, barragens e diques, lembrando que eles estavam ali próximo à civilização, entre dois rios, e a terra ali era fértil, então tinha que fazer um sistema de drenagem para quando houvesse as cheias, não houvesse, né, as perdas das casas. Então eles tinham um sistema bem organizado de barragem, um sistema de irrigação, que mais para frente a gente vai adentrar nessa forma a forma de irrigação que eles utilizavam. Utilizavam técnicas da metalurgia e do bronze, eram politeístas, como eu falei para vocês, que acreditavam em vários deuses. Por volta de 2350 a.C., a região ela foi dominada pelo rei Sargão. Sargão ele era imperador da Acádia, território, né, ao norte da Mesopotâmia, e como ele tinha um domínio sobre essas regiões, então as áreas que até então eram suméricas, elas foram dominadas pelos acádios e pôs fim, então, a autonomia das cidades-estados, que eram cidades que tinham seu governo próprio. E aí começa, então, a ser substituído por cidades-estados pelo império. Os acadianos, então, possuíam herança semita e esse povo ocupou vastas regiões que iam desde o Mar Vermelho ao Planalto Iraniano, onde praticamente existia esse pastoreiro que era nômade. Bom, essas cidades suméricas tinham o venerador, né? E aqui a gente vai mostrar um pouquinho onde ficava. Esse mesmo mapa está na página 19, para depois vocês acompanharem. Essas eram as principais cidades, tá? E aqui, um pouquinho. Então, o primeiro Império Babilônico. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho como se deu agora o Império que vai ter como Sargão. O Império Acádio, então, caiu após sofrer diversas invasões e ser palco de uma série de revoltas internas. Por um breve período, então, pôs fim ao formato das cidades-estados, que eram cidades que tinham seu governo próprio. Logo sucumbiram às conquistas amoritas, povos oriundos da região atual Síria. E por volta do ano de 2000 a.C., quando se formou a cidade babilônica, localizada no centro da Mesopotâmia. Então, a gente está falando do primeiro Império Babilônico. O processo de conquista da região por meio dessas guerras foi liderado pelo rei babilônico Hammurabi, e a formação do primeiro Império Babilônico acarretou profundas mudanças nas relações políticas e também na forma que a sociedade vivia e na cultura em si. Uma expressão de poder mesopotâmico desse período foi a implantação de um código de Hammurabi, um conjunto de leis escritas, né, válida para todo o império. Como nós vimos anteriormente, foram vários povos, né, de diferentes culturas que não tinham a mesma cultura. Lembra que civilizado é que eles seguem a mesma cultura? Então, eles não tinham a mesma cultura e quando eles se unem foi necessário, então, criar um conjunto de lei. E quem criou esse conjunto de leis escritas, né, foi Hammurabi. E ele, para facilitar, né, ele colocou esse sistema de escrita bem no meio da praça, onde era possível que a civilização visse e soubesse quais eram as leis que deveriam ser seguidas. Segundo essa lei,
as penas deveriam ser aplicadas de acordo com a violação. E a lei de Talião, né, que foi criada por Hammurabi, era assim, olho por olho, dente por dente. Na página 21, vem falando um pouquinho do que, quais eram, como se dava esse código. Então, vou ler um pouquinho para vocês. Que é aqui, ó, no 6º. Se alguém furta bens do Deus ou da corte, deverá ser morto. E mais que recebeu dele a coisa furtada, também deverá ser morto. Se alguém, o 7º, se alguém sem testemunhas ou contrato, compra ou recebe em depósito ouro, ou a prata, ou a um escravo, ou uma escrava, ou um boi, ou uma ovelha, ou a um asno, ou a outra coisa de um filho alheio, ou de um escravo, é considerado como um ladrão e morto. Aqui tá falando do crime de receptação. Nossa, ai que chique, gente. Os meninos que querem fazer direito, ó, aprofunde nessa lei de Talião, que é o primeiro sistema de escrita que nós temos conhecimento. Bom, esse sistema, né, ele vai ser implantado e vai ser mantido por outras civilizações. E a gente agora vai entrar um pouquinho na civilização dos assírios. De origem semita, os assírios viviam do pastoreio, eles habitavam à margem do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio a.C., passaram a se organizar como sociedades altamente militares e expansionistas. O detalhe, meninas, é que os assírios eles ficaram conhecidos pela sua extrema violência e ostentavam marca de brutalidade como forma de demonstração de poder. Então, os povos que eram dominados por eles demonstravam de forma bem, vamos dizer assim, violenta, intimidando, né, esses povos conquistados. Além disso, eles não admitiam aliados e pretendiam impor a sua hegemonia sobre todos os povos daquela região. Então, eles eram muito, mas muito violentos mesmo. Suas conquistas foram além da Mesopotâmia, chegando até o Egito, o centro administrativo do Império, né, dos Assírios. Era Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal, com mais de 22 mil placas de argilas, contando sobre como que se dava essas conquistas e como era o comércio daquele período. Ok, aqui a gente tem uma imagenzinha, muralha de Assíria. O exército dos assírios eram notáveis e muito cruel, como foi falado para vocês, e o alistamento era obrigatório. Alguém consegue fazer referência com a atualidade? Exército, obrigatório? Pois então. Bom, vamos falar agora um pouquinho dos amoritas. Com o declínio do império, fundado por Sargão, destacou-se então a Mesopotâmia, um grande e unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada à margem do rio Eufrates. Os amoritas, que eles eram povos semitas, provenientes da Arábia, edificaram então o primeiro império babilônico. Esse povo era conhecido também como um dos antigos babilônicos, o que os diferenciava dos caldeus, fundadores do segundo império babilônico, denominado de Neobabilônico. O soberano que mais destacou foi Hammurabi, que ele elaborou, como eu falei para vocês, o conjunto de leis, que era a lei de Talião, e o código era escrito, então bastante severo, as penas eram bem severas, que quando os indivíduos não faziam, na maioria das vezes, né, sempre era morte para as pessoas, as penas, a maioria das vezes era de morte. Bom, vamos falar agora um pouquinho do segundo império babilônico. Para os alunos que estão com material, acompanhem então na página 22. Então vamos lá. Bom, os caldeus. Povo de origem semita que estabelecido na Baixa Mesopotâmia, no início do primeiro milênio, os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios. Como era uma região mais plana, bem mais fértil, era uma região de disputa entre os povos que ali que passavam, né? Que eles eram nômades, então era um local de disputa. O Nabucodonosor foi um soberano mais conhecido dos caldeus. E Nabucodonosor, ele foi conhecido por ele ser um rei muito severo. E ao mesmo tempo muito inteligente para a época, né? Ele tinha sua esposa chamada Amitis e ele construiu uma das principais obras, né? Que foi o Jardim Suspenso da Babilônia. A gente vai falar isso mais para frente. Que durou 73 anos, que foi incorporado ao Império Persa. E aqui tem as obras, o Jardim Suspenso da Babilônia,
E aqui a gente tem também templos zigurates, né, que serviu como adoração, e a gente tem, inclusive, descrita na Bíblia, o templo denominado de Torre de Babel. Famosa pela construção do Jardim Suspenso, a Torre de Babel governou por quase 60 anos e após sua morte, os persas dominaram o Império Babilônico, chegando ao fim. Cultivavam trigo, cevada, linho, gergelim, e eles também árvores frutíferas. Se vocês observarem na imagem anterior, então essas árvores eram colocadas aqui no Jardim Suspenso, olhava-se de longe, dava ideia de montanha, né? Ele fez uma homenagem à sua esposa, que tinha saudade da localidade onde ela morava, que era uma localidade montanhosa. Então o Jardim Suspenso parecia uma montanha olhando de longe. Bom, pulamos. Vamos falar um pouquinho, né? Da agricultura. A Mesopotâmia, ela recebeu esse nome, né, devido à denominação da relação fundada que estabelecia com o rio Tigre e Eufrates. Como as águas eram muito abundantes nesse local, e quando havia cheias, depositavam nutrientes, e ali favorecia ricamente a agricultura. E ali, então, havia um comércio muito grande. Então, a gente vai falar agora um pouquinho da arte, da ciência e da cultura. Assim como outros povos, por meio do acúmulo do conhecimento que havia, né, vários grupos ali, eles começaram a transmitir para os seus ancestrais, bem como a observação dos meios em que viviam. Os povos mesopotâmicos, então, eles cultivavam conhecimento diverso e eles também replicavam esse conhecimento. E a gente vai falar um pouquinho de cada, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho da escrita cuneiforme, como a gente já falou. Grande realização sumérica usada pelos assírios, pelos sírios, pelos hebreus e persas, surgiram, então, ligada à necessidade de contabilidade dos templos. Era uma escrita ideográfica na qual o objetivo era representação de uma ideia. Possibilitou que os sacerdotes mesopotâmicos registrassem nomes de suas divindades, mitos, origem e ritos celebrados. A religiosidade, porém, além de expressar a fé de um povo, traduzia uma visão do mundo e revelar o seu mecanismo de poder. Só que assim, eu quero que vocês coloquem na cabeça que a escrita cuneiforme não foi criada em função de adorar os deuses, mas sim em função do comércio, tá? Então, a literatura destacava-se o mito da criação e a epopeia de Gilgamesh, que é a aventura de amor e coragem entre os heróis deuses, cujo objetivo era obter imortalidade. Gilgamesh, que é o nome da história. Bom, os babilônicos, então. A astronomia foi a principal ciência babilônica, né? Estimulados pela religiosidade, os sumérios, responsáveis pelo desenvolvimento da astrologia, eles, junto deles, né, surgiram essa ideia de astronomia. Ao observar o céu, os astros, eles buscavam sinais de divindade, registravam eclipses, explicavam cálculos matemáticos e notaram o padrão do movimento solar e lunares. Os babilônicos, por sua vez, então, partindo do conhecimento sumérico, descobriram a existência de 5 planetas vistos a olho nu, que era Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E daí eles também deram, né, o nome, o calendário, né, exatamente a esses dias, que é um calendário baseado nesses dias. Bom, vamos falar um pouquinho, então, aqui do sistema numérico. Os babilônicos, então, dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, e os dias em 24 horas, e as horas em 60 minutos, e os minutos em 60 segundos. Tudo isso baseado no sistema sexagemal. Então, aqui mostra para vocês cada gominho do dedo, né, completava o número, poderia contar com uma única mão, até 12, e cada vez que contava, levantava um dedo da outra mão. E aí era possível contar até 60. Aqui. Entre os caldeus, então, alcançou um grande progresso essa necessidade dia a dia, que levaram a um certo desenvolvimento da matemática. Os mesopotâmicos, então, usaram a matemática sexagenária, baseada no número 60, que eu comentei com vocês. Ainda, né, entre os sumérios, foram encontradas diversas tabuinhas de argila, com cálculos matemáticos diversos, multiplicações, frações, equações, enquanto os babilônicos utilizavam a base 60 para a formação de seus números e legaram ao mundo a composição de 1 minuto formado por 60 segundos e 1 hora formada por 60 minutos. Partindo dessa mesma base, dividiram o círculo em 360 graus. Bom,
A medicina. O progresso da medicina foi grande, assim como os direitos, a matemática, a medicina estava ligada à adivinhação. Então, nesse momento ainda era um conhecimento ainda muito arcaico. Vamos falar agora, então, um pouquinho do Código de Hammurabi. Foi até pouco tempo o primeiro código de leis que se tem notícia, ainda é. Eles tinham a tradição semita. Contém 282 leis, abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, herança, direito de mulher, família, adultério, falsa acusação e escravidão. Tudo isso, esse conjunto de leis que é o Código de Hammurabi, ele abarcava. O Código de Hammurabi, como aqui ele fala no artigo, né, artigo 25, inciso 227, fala assim: se um construtor edificou uma casa para mas não reforçou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto, olho por olho, dente por dente. Bom, a arquitetura foi a mais desenvolvida das artes, caracterizou-se pelo exibicionismo, gente, vai ser isso não? E pelo luxo. Então, eles construíam grandiosidade, obras grandiosas, construíam templos e palácios e eram considerados cópias da existente dos deuses. Bom, na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal. Centro da civilização sumérica era o templo, a casa dos deuses que governava a cidade. Ao redor do templo desenvolveram as cidades e o comércio. O patezinho, então, representava o deus e combinava poderes políticos e religiosos. Então, os templos eram denominados de templos zigurates. Chegamos, então, ao fim da nossa aula. E na próxima aula a gente continua falando da outra civilização, que é os egípcios. E, para os alunos que estão em casa, fazer atividade da página 24, questão 7, 8 e 9. Tudo bem? Boa atividade para vocês. Até a próxima aula.